dos anos 80, eu tenho mais horas de palavra em acampamento do que a maioria de vocês tem de idade. Se eu for juntar as minhas horas de fala em acampamento de jovens e as horas que eu preguei em casamento, já dá aposentadoria e muito mais que isso, né? Então é um prazer estar aqui, muito bom estar aqui. Eu estava me lembrando que lá nos anos 80, eu era uma ave rara no meio dos evangélicos, né? Primeiro, eu era barbudo, pastor barbudo, isso não existia. Eu era barbudinho, eu era petista, sempre fui vilanovense e corintiano. É muita virtude para um só, né? Meu Deus do céu. Então, quando as pessoas olhavam, acho que elas pensavam, se Deus faz nesse cara, faz em qualquer um, né? Então, é possível a gente ouvir isso. Mas eu quero dizer para vocês que é muito bom, mas muito bom mesmo, estar na presença desse Deus. Eu fiquei sem entender uma coisa. Palmeiras foi campeão de um campeonatozinho medíocre, a Copa do Brasil, fez passeata. Eu só tenho 3. O Corinthians foi campeão da Libertadores, e você não viu tanto assim. Seguinte, o Corinthians ganhou a Libertadores na quarta e os manos começaram a viagem para o Japão. Já estão furando um túnel. O corintiano só vai para o Japão furando um túnel. Então, até dezembro a gente chega lá, se Deus quiser. Né? Com certeza a gente vai chegar. E é interessante a gente olhar para o passado. Eu me lembro de um acampamento igual a esse, lá no Divino Borges, em que Deus tocou os corações empedernidos da Carla e da Silva. Ou as meninas que me deram problema, meu Deus do céu, conversavam o culto inteiro. Mas aí um dia Deus pegou essas meninas, né, e hoje é essa bênção. E foi num acampamento como esse lá no Divino Borges. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler os versos de 1 a 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 12. Só lembrando o seguinte, nos anos 80, a minha cara era do Lucas e o cabelo era do Renato. Era mais ou menos aquilo, né? E eu tenho dó do Lucas por uma coisa, esse negócio de cabelo é hereditário. Ele também vai ficar careca, né? Eu posso dizer para ele, eu sou você amanhã. Especialmente na parte capilar. Mesmo assentados, porém reverentes, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 12. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstendo-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas o Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos,
como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Amém? Amém. Pai querido, obrigado. Obrigado, Senhor, porque Tu és Deus. Tu és Deus em nós, Tu és Deus através de nós e Tu és Deus apesar de nós. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor nos alcança. Pai, como é gostoso estar na Tua presença. Como é bom, ó Pai, ser filho do Senhor. Como é bom, ó Pai, ser alguém que faz parte dessa família. Senhor, não somos perfeitos, mas nós temos um Deus que é perfeito. Por isso, Senhor, nós te louvamos. Por isso, Espírito Santo de Deus, te damos total e inteira liberdade de falar as nossas vidas. Fale com poder, fale com majestade, fale, ó Pai, de tal forma que o Teu nome que é santo venha a ser glorificado. Pai, é no Teu nome que oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Eu quero começar fazendo uma distinção entre dois termos. O termo santificação e o termo santificado. Santificação é processo. Processo é aquilo que está acontecendo dia após dia. Como cristãos, eu e você devemos viver uma vida de santificação. Hoje eu tenho que ser melhor crente do que eu fui ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor crente do que eu sou hoje. Isso é santificação. Agora, santidade já é um estado. Santidade é a perfeição completa. Santidade nós seremos um dia na glória com o Senhor Jesus. Até lá, nós estamos nesse processo. E a esse processo nós chamamos de santificação. Ou seja, para ser salvo, gente, é muito simples. O que alguém precisa fazer para ser salvo? Marcos 16:15. Quem crer e for batizado será salvo. Mas tem que morrer na hora. Porque se ele continuar vivendo, ele vai ter que viver uma vida de santificação. Hebreus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, aceitamos a Jesus, fomos batizados e somos salvos. Agora, a nossa vida, ela tem que continuar crescendo. Existem pessoas que são crentes há 30 anos. Tem pessoas que falam o seguinte: quando construiu esse templo, eu pus o primeiro tijolinho. Que bênção, mas a sua vida mudou? Não adianta, gente, na igreja, na vida eterna, velhice não é posto. Eu sou crente há 30 anos, tá bom, mas a sua vida reflete o que você é? A sua vida reflete o bom perfume de Cristo? Você é o bom perfume de Cristo? Se você não é, está na hora de começar a ser. Nós fomos chamados para viver essa santificação, esse processo. E é interessante que no texto Paulo começa dizendo o seguinte: quanto ao mais, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. É possível obedecer a Deus e não agradar a Deus? É possível? É sim. Vou te dar dois exemplos. Deus disse ao profeta Jonas: vai pregar em Nínive. O primeiro Jonas disse: não vou. Pegou o primeiro navio e foi para Tarsis. Deus provocou uma tragédia, ele foi na marra. Ele foi na marra e obedeceu. E mais, a Bíblia diz que durante 3 dias Jonas pregou o pior sermão que qualquer pregador poderia pregar. Ele saiu pregando o seguinte: raça de víboras, aceitem Jesus, senão vocês vão arder no fogo do inferno. E o povo se converteu. Funciona, né? Tem algumas coisas que funcionam. E aí, aquele povo se converteu. Quando aquele povo se converteu, Jonas ficou com raiva de Deus. Jonas disse: Senhor, eu não queria vir, eu sabia que o Senhor é Deus perdoador. O Senhor vive morrendo de vontade das pessoas se arrepender para o Senhor perdoar. Por que o Senhor me mandou aqui? Jonas obedeceu, mas ele não agradou a Deus. Outro exemplo: o filho pródigo tinha um irmão mais velho. O irmão mais velho do filho pródigo, ele também obedecia, mas ele não agradava o pai. Quando ele vê a festa, ele chega e perguntou: o que está acontecendo lá em casa? Seu pai está se alegrando, seu irmão voltou. Eu vou o quê? Aquele vagabundo, moleque, salafrário, saiu, perdeu tudo e voltou, e meu pai: não entra em casa não. Aí o pai chega: filho, que isso?
tudo que é meu é teu. Ele fala: pai, eu nunca desobedeci uma ordem tua, sempre fui fiel aos teus mandamentos, e o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. E o pai fala: filho, não precisava, tudo é seu, era só você pegar. O irmão mais velho do filho pródigo, ele obedecia ao pai, mas ele não agradava ao pai. Cuidado, muitas vezes nós estamos obedecendo ao pai, mas nós não agradamos ao pai. Quando nós agradamos ao pai, quando nós fazemos de coração. Aquilo que o pastor Júlio disse aqui, não sei se foi o Júlio, se foi o pastor André, aquela frase: o verdadeiro louvor, ele sai do coração. O verdadeiro louvor não vem da boca. A boca fala muita coisa, mas o verdadeiro louvor, ele vem do coração. Aleluia. E nós precisamos buscar isso. Existem pessoas que confundem espiritualidade com religiosidade. Religiosidade é feita com base no eu fiz. Não porque eu jejuo 3 vezes por semana, porque eu vou na igreja, porque quando eu cheguei naquela igreja. Isso é religiosidade. Espiritualidade é com base no Ele fez, o Senhor fez. Não há mérito em mim, não há mérito em você. Eu e você não passamos, e a nossa justiça não passa de pano de imundícia. Nós somos salvos é pela graça do Senhor Jesus. Graça, você sabe o que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é quando Deus te dá algo que você não merece. Eu gosto muito de uma frase do escritor norte-americano Mark Twain. Mark Twain disse o seguinte: se a entrada nos céus fosse por merecimento, o seu cachorro entraria, você não. Se fosse por merecimento, o seu cachorro vai. Seu cachorro não tem ódio, seu cachorro ama incondicionalmente, você não. Você tem ódio, você é mau. E não se iluda, eu e você somos maus. Por quê? Porque corre na nossa veia um germe horrível. Não é o Espírito Santo, tá? Com certeza. Só desligar esse trem aqui. Pronto, desligou. Não fala mais. Se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que tudo que nós temos é pela graça. Eu gosto muito de 3 conceitos muito parecidos, que é a justiça, misericórdia e graça. Justiça: se Deus der o que você merece, isso é justiça. Por exemplo, o que eu e você merecemos? Se Deus nos mandar para o inferno, o que é isso? Justiça. Nós somos pecadores. A Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você somos o quê? Pecadores. Então o que nós merecemos? A morte. Se Deus nos der a morte, isso é o quê? Justiça. Agora, eu e você merecemos a morte e Deus não nos dá a morte. O que é isso? Misericórdia. Não, isso é misericórdia. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Nós merecemos a morte, mas Deus não nos dá a morte. Isso é misericórdia. Agora, Deus, além de não nos dar o que nós não merecemos, Ele ainda não nos dá o que nós merecemos, Ele ainda nos dá o que nós não merecemos. Isso é graça. Graça a Deus olha para você e fala: você não merece, mas você é salvo. E você é salvo pela graça do Senhor Jesus. O diabo olha para a sua vida e fala: Senhor, Deus, a Andréia não merece entrar no reino de Deus, não. Olha a vida dela. E Deus fala: realmente a Andréia não merece. E aí, você vai me dar ela? Não, olha, a cruz de Cristo está na frente dela. Ela entra. É assim que nós entramos, meus amados, é graça. E nós temos que entender isso, porque senão a nossa santificação se torna legalista. Nós vamos tentar fazer pelas nossas mãos, nós não conseguimos. Eu brinco. Tem alguns membros, alguns irmãos da igreja que eles são muito bem intencionados, mas coitadinho, não dá para você ir pela cabeça deles não. Tem gente que chega para orar com o pastor, põe a mão no ombro e fala: oh Deus, dá ao pastor tudo o que ele merece. Eu quero não. Eu quero o que eu mereço, eu não quero é a graça. Eu não quero o que eu mereço, eu sei o que eu mereço.
Quando alguém fala, vamos orar, eu falo, não pede para Deus me dar o que eu mereço, não, tá? Para me dar a graça dele, eu prefiro a graça de Deus. É essa graça que nos faz viver. E nós temos que viver dessa forma, porque dessa forma nós agradamos a Deus. Amém. O pastor Thomas Five, ele brinca que nós evangélicos somos os fariseus do século XXI. Sabe o que é verdade? Nós gostamos tanto de nos apegar a mandamentos, né? Quando alguém fica um domingo sem ir na igreja, o que você fala para ele no próximo domingo? Ele deu a graça, irmão? Ah, irmão, achei que você já tivesse caído. Você não quer saber se ele estava doente, você não quer saber se ele teve problema, mas você quer acusar. Você estava em pecado, irmão? Você já se converteu, amado? Sabe o que é isso? Isso é legalismo. A gente acha que a salvação é estar na igreja. Eu creio que os salvos vão à igreja, mas a igreja não salva. Igreja não é lugar de salvação. Igreja é lugar de santificação. Provérbios, tem um dos versículos em Provérbios que diz que o ferro com ferro se afia. E é na igreja que a gente é afiado. É na igreja que a gente tem aquele irmãozinho cri-cri nojento que pega no pé da gente, a gente tem que amar ele. E a gente tem que amar ele porque a Bíblia manda a gente amar. E ele pisa na gente e a gente perdoa ele. Por quê? Porque a Bíblia manda perdoar. E a gente tem que perdoar. E então Paulo começa aqui em 1 Tessalonicenses nos dizendo exatamente isso. Agradar a Deus. E aí então Paulo começa a falar desse agradar a Deus. E Paulo diz mais: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Parece que Paulo vivia no século XXI. Gente, no primeiro século, no Império Romano, todo homem tinha amantes. Isso era normal. E mais, no sítio arqueológico lá da cidade de Pompeia, que foi destruída pelo vulcão, o que mais se encontram homens transando com homens na hora do vulcão. Porque no Império Romano, relação sexual com mulher era só para procriar. E eles foram aprontando até que Deus colocou a mão e acabou com aquilo. E sabe o que eu temo? Uma hora Deus vai pôr a mão e vai acabar com essa porcaria desse país também. Tanta imoralidade, tudo que você vê está relacionado ao sexo. Propaganda tem que ser sexo, propaganda de cerveja, de cigarro, tudo com dúbio sentido. E sabe o que é pior? Nós que somos a igreja do Senhor Jesus, nós tínhamos que ser a contracultura. Mas você sabe o que os meninos da igreja gostam de ir para a balada, pegar as meninas lá? Que exemplo. Você está se prostituindo, está colocando o corpo de Cristo em contato com aquilo que não é de Deus. Ah, mas é a minha juventude, é o meu instinto. Outro dia eu estava vendo um documentário na televisão. Lá na Rússia tem um grande lago onde os sapos vão procriar. Só que entre a mata e o lago tem uma rodovia muito movimentada. Os sapos ouvem o canto das pererecas e atravessam a rodovia e morrem atropelados. O que os ambientalistas fizeram? Eles construíram uma cerca de tela separando a mata da estrada. E aí os sapos vêm ouvindo o canto da perereca, ele quer passar, só que ele não pode. E alguns sobem, eles chegam a subir na grade, na telinha, mas eles não conseguem nem passar para o outro lado e nem descer. E os sapos ficam lá pendurados, extasiados, querendo seguir o seu instinto. Aí aqueles ambientalistas vêm, pegam os sapos, colocam num balde, atravessa a rodovia, solta o sapo corre para a lagoa e é só alegria. Aí o sapo só alegria. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: eu e você não somos sapos, eu e você não somos cavalos, eu e você não somos cachorros, nós não agimos pelo instinto. O ser humano é o único animal que é livre, e ser livre é dizer não para o seu instinto. E você vai dizer não para o seu instinto porque você tem um compromisso, e o seu compromisso é de pureza com o Senhor Jesus. Deus nos chamou para sermos puros.
Deus não te chamou para estar fazendo o que todo mundo faz, está fazendo coisas para ser aceita no seu grupo. Os jovens que estão na igreja, que bebe ceia e que vai para a balada e enche a cara até cair. Meu filho, você está na beira do inferno. Você está caminhando para o inferno achando que está indo para o céu. Não se iluda, de Deus não se zomba. Aquilo que você semear, aquilo você vai colher. É a lei da semeadura. Eu quero desafiá-los a isso. Paulo diz que a nossa santificação, Deus nos chamou para que nós possamos possuir o nosso corpo em santidade. Gente, esse corpo que você tem não é seu. 1 Coríntios 6,9, Paulo diz: não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus que habita em você? Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo, ele usa até um vaso rachado, desde que esteja limpo. O vaso pode estar limpinho, mas se ele estiver sujo, o Espírito Santo não vai ser derramado na vida dele. E eu quero desafiá-los a isso. Deus nos chamou para que o nosso corpo fosse santo. Tem algumas coisas, Paulo diz também lá em 1 Coríntios, todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você pode possuir todas as coisas. Você não pode ser possuído por nada, porque o seu dono é o Senhor. Que letra gostosa os 2 últimos cânticos, André, que nós cantamos. Eu sou daquela geração que não canta, que ouve a música. Porque a música tem que chegar ao coração, ela tem que ter letra. Um tempo atrás eu fui falar numa reunião de jovens e um menino que dirigiu o louvor: vamos cantar uma música minha, era 2 palavras, lá, 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 e 15 minutos, lá, 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 parecendo um mantra. Era um mantra, só tinha 2 palavras. Gente, espera aí, Deus nos deu inteligência. E a nossa inteligência tem que ser utilizada. Nós pensamos. E mais, essas coisas profundas chegam ao coração da gente e mudam a vida da gente. Então, é interessante isso, a gente precisa ter essa comunhão com o Senhor, essa intimidade com o Senhor. E mais, é impossível ter intimidade com o Senhor se você não tem pureza. Como você vai chegar para falar com Deus se você não tem pureza com o seu corpo? Como é que o Espírito Santo de Deus vai ser derramado, no seu corpo, no seu vaso, se o seu vaso está sujo? Na Bíblia, normalmente, o Espírito Santo é muitas vezes comparado com azeite. Como é que Deus derrama azeite num vaso sujo? Estraga o azeite. Para Deus derramar azeite num vaso, o vaso tem que estar limpo. Por isso, Paulo diz: olha, ninguém defraude o seu irmão. Cuidado, meninas. Quem faz a moda? A moda é feita por uma bicha louca. Normalmente é bicha louca mesmo. É um gay. A cabeça dele é de homem, mas ele age como mulher. E aí ele faz para as mulheres aquilo que o homem gosta de ver. E aí as meninas usam algumas roupas tão apertadas que dá para ver se ela está ou não no ciclo menstrual. Dá para ver, gente. E aí? Que você é? Você é alguém que vive pela moda ou você é servo do Senhor Jesus? Você tem que definir de que lado que você está. Você quem decide. Deixa eu te dizer uma coisa interessante na vida. Na vida, algumas pessoas dizem que Deus nos deu o livre-arbítrio. Você sabe o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é o direito de escolha. Você tem o direito de escolha. Eu acredito que Deus não nos deu o livre-arbítrio. Deus nos condenou ao livre-arbítrio. Sabe por que Deus nos condenou? Eu posso decidir, mas eu pago pela minha decisão. Eu tenho que decidir que eu vou servir ao Senhor. E se eu não quiser? Deus respeita isso. Certo? Muitas pessoas chegam para a gente e falam: pastor, Deus é pai. Você acredita que um pai manda um filho para o inferno? Eu acredito que não. Mas um pai deixa o filho ir se ele quiser, porque o pai respeita o filho.
Deus não manda ninguém para o inferno, mas se você quiser ir, Deus deixa. Deus falou, lá é quente, o diabo fede. Mas se você quiser ir, meu filho, problema seu. Ele te mostra que lá não presta, mas se você quiser ir, é um problema seu. Então, cuidado, nós não fomos chamados para ser da moda. A moda não é para gente. Nós somos um outro povo. Um outro povo. E mais, quando uma menina usa uma roupa muito decotada, quando a menina usa uma roupa muito curta, ele está usando para quê? Para ela? Não, ela sabe que o homem é voyeurista, o homem se excita pelo que vê. Ela usa para os homens verem. Há uns anos atrás, pastor Flávio, meu colega de julgo lá em Taguatinga, ele estudava com um camarada que foi meu aluno. Pensa num cara mala, chama Balbino, um policial civil, passou por todas as delegacias de Goiânia. Diz que certa feita chegou uma menina na sala de mini saia. Sentou na primeira fila, o Balbino pegou uma cadeira e pôs em frente dela e ficou olhando. Balbino, sai daqui. Mas você está querendo mostrar? Eu estou querendo ver. Só isso. Porque é para isso que é feito. E mais, quando você faz isso, você está defraudando o seu irmão, porque você está levando o seu irmão a pecar. Quando o menino namora com a menina e ele vai para algumas carícias e se excede, ele estimula desejos que ele não pode saciar. Isso é defraudar. Isso é defraudar. Por isso, nós fomos chamados para ser diferentes. Deus nos chamou para santificação. Foi para isso que Deus nos chamou. E mais, o primeiro ato de santificação é com o seu corpo. Normalmente os legalistas, eles acham que o único pecado que existe é o sexo. Eu já vi muitos crentes ser excluídos, não na igreja de Cristo da Fama, graças a Deus, por problemas sexuais. Mas eu nunca vi ninguém ser excluído por mentir. E mentir é tão pecado quanto adulterar. Eu nunca vi ninguém ser excluído por ser picareta, dar cheque sem fundo. Não. Mas isso é tão pecado quanto. E mais, a igreja tem problemas quanto a beber. E a Bíblia diz que os beberrões não entrarão no reino dos céus. Só que o mesmo texto diz que os glutões também não entrarão. Comer demais e beber demais é inferno do mesmo jeito. E normalmente crente não bebe e não fuma, mas come, que é uma coisa. Diz que os dois lugares onde mais se come é no hospício e na igreja. E sabe o que é isso, gente? É o nosso legalismo. Legalismo. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Tem gente que acredita que o pecado de Adão e Eva foi o sexo. Qual foi a fruta que Eva comeu? Maçã. Mentira, a Bíblia não fala que é maçã. A Bíblia diz que o fruto que Eva comeu. Você sabe por que o símbolo da fruta que Eva come é a maçã? Maçã é o símbolo da deusa Afrodite, que é a deusa do sexo dos gregos. No frigir dos ovos foi sexo, meu. Se foi maçã, foi sexo. Mas o pecado de Adão e Eva não foi sexo, foi desobediência. Esse foi o pecado de Adão e Eva. Sabe por que o pecado de Adão e Eva não foi o sexo? Antes de Adão e Eva pecarem, Deus disse para ele: multiplicar e enchei a terra, sede fecundos. Deus criou o casamento antes do homem pecar. E disse que era para ter muitos filhos. Para ter muitos filhos tem que ter relação sexual. Então isso não é pecado. Isso não é pecado quando é feito dentro do casamento sem defraudar o outro. E nós vivemos numa sociedade, meus amados, que já não tem mais distinção entre o que é igreja e o que é mundo. Gretchen disse que era crente. Divorciou agora, mais uma vez. É o qual? 14º. Monique Evans diz que é crente. E apresenta um programa de sexo na televisão. Isso virou relaxo. E aí outro dia, de vez em quando você abre o jornal e está lá. Cresce no Brasil as igrejas homossexuais. Gente, não tem igreja gay. Isso não é igreja, isso pode ser... posso falar? Isso é, mas igreja não é, gente. Igreja é povo de Deus é povo separado. E a Bíblia diz que os efeminados não entrarão no reino dos céus.
Eles têm direito de ser gay? Tem, gente, todo mundo tem direito. Meus amados, não tem igreja gay. Igreja é lugar de povo separado para o Senhor Jesus. Pedro diz, repetindo Levítico, sede santos porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Só isso. Então o que nós temos que entender? Nós, a igreja do Senhor Jesus, nós somos uma contracultura. Nós não vamos com a maré, a gente é contra a maré. Nós não descemos na correnteza do rio, nós somos contrários à correnteza. Está todo mundo indo para lá e a gente indo para o outro lado. Deus é assim meio complicado. Deus fala assim, você quer viver? Morra. Você quer ter? Doe. Você quer receber? Dê. É assim que a coisa funciona para Deus. É uma contracultura, é isso que Deus exige de nós. E Deus cobra de vocês, jovens, pureza. Possua o seu corpo em santificação. Possua o seu corpo em honra. Lembre-se disso. Ah, mas eu tenho instintos. Todos nós temos. E alguns usam o seguinte argumento, né? Eu sou assim porque eu sou jovem. Paul Yang-cho, que depois virou David Yang-cho, pastor lá na Coreia, da maior igreja evangélica na Coreia, ele disse que quando ele era jovem, ele orava e dizia, Senhor, me envelhece logo, Senhor, eu tenho muitos impulsos sexuais, me faz envelhecer. Ele disse que a pior coisa que ele pediu para Deus, porque quando ele ficou velho, ele passou a achar as velhas também interessantes. Quando você é jovem, só jovem, quando você fica velho, essa velha não é tão ruim assim não, né? Porque os estímulos também merecem. Então, olha, a gente vai ter isso a vida inteira. Só que cabe a nós dominar. Lá em Gênesis capítulo 4, Deus vai ter com Caim e falar, Caim, por que o seu semblante está deturpado? Eis que o pecado está à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Se fizer o que é certo, serás satisfeito. Se não, não. O desejo é sempre contra a gente. Você já participou de algum curso de educação financeira? Os educadores financeiros dizem o seguinte, não compre o que você quer, compre só o que você precisa. Não vá ao supermercado quando você está com fome, você vai comprar muita coisa que você não precisa. Coma e vá para o supermercado, você só vai comprar o necessário. Esse é o grande segredo. Nós temos desejos e temos necessidades. O nosso desejo é contra a gente. E como jovens, eu quero desafiá-los a não cair na esparrela do diabo. O diabo diz, tudo é normal, você é jovem. Vai e faz. Ah, você vai perder sua juventude? E mais, já ouvi isso de boca de mães evangélicas. Não, minha filha é muito jovem, ela tem que aproveitar, namorar muito, depois casa. Peraí, que conceito é esse? Que conceito é esse? E o que é pior, deixa eu dizer uma coisa, né? Nós vivemos numa sociedade machista. Na sociedade machista, o homem que namora muito, ele é o quê? Garanhão. E a menina que namora muito? Galinha. Gente, isso não sou eu que estou falando, não. Isso é a sociedade que fala. E tem mãe que parece que quer que a filha seja chamada de galinha. Misericórdia. Meu Deus. Paulo continua nos chamando a atenção para isso. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, a santidade, a pureza, a santificação, não está rejeitando homens, mas a Deus que lhes dá o Espírito Santo. Primeira coisa que é fundamental lembrarmos: a nossa santificação é desejo do Senhor. O Senhor quer que nós sejamos santos. Segundo, essa nossa santificação na nossa vida, ela implica em pureza.
Pureza. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cada dia que passa, o ser humano fica mais deturpado. Mais deturpado. Quanta pornografia você tem. Hoje você não precisa sair de casa para ver pornografia. Chega mensagens no seu computador, no seu Facebook. E aí, o que você tem que fazer? Não vai mais usar o computador? Não tem jeito, você precisa dele. Mas você não precisa ver as mensagens que chegam. Você não precisa abrir esses sites. Por quê? Porque você é santo, você é diferente. E o Senhor tem nos chamado a isso. E é fundamental entendermos isso. Paulo continua dizendo, olha, essa vida de santificação, olha o que ele diz no verso 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos mais escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Santificação implica em pureza sexual, mas santificação também implica em amar o próximo. Como é difícil isso, né? Amar o próximo. Amar o próximo. Certa feita, Jesus disse, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E um fariseu, Senhor, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus contou a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, uma estrada tortuosa, cheia de curva deserta, quando caiu na mão de salteadores, que pegaram, roubaram, espancaram, deixaram seminu e fugiram. Logo a seguir vinha um sacerdote, um pastor. Provavelmente o pastor vinha cantando, né? Deus és tão bom. Lá vem o pastor. E aí Jesus disse, quando ele viu aquele homem caído, ele passou largo, não fez nada. Mas logo atrás vinha um levita. O levita cuidava do templo, era quem ministrava o louvor, era quem realmente limpava o templo, agilizava o templo. O auditório de Jesus foi, esse vai fazer alguma coisa. Mas esse também passou largo. As pessoas que estavam ouvindo Jesus pensaram, agora vem um bom judeu. Aí Jesus, aí vem o samaritano. Eles pensaram, samaritano nunca valeu nada, vai matar o cara. Esse vai terminar de matar Jesus. O samaritano parou, passou azeite nas feridas, vinho, pôs sobre o seu cavalo, levou até uma estalagem, pagou 2 denários e disse para o dono, cuida dele, eu passo na volta, se ficar devendo alguma coisa eu te dou. Jesus olhou para aquele fariseu e perguntou, qual desses te parece que foi o próximo do homem que foi assaltado? Ele não disse o samaritano, aquele que exerceu misericórdia. Para ele era demais dizer que era um samaritano. Jesus olhou para ele, vai tu e faz o mesmo. Você sabe quem é o seu próximo? Seu próximo é aquele que está do seu lado. Seu próximo é seu vizinho, seu próximo é seu irmão. Seu próximo é aquela pessoa que frequenta a mesma igreja que você. Seu próximo é aquele traficante que tem na rua da sua casa. Ele é o seu próximo. E você ama o seu próximo. Você tem demonstrado amor para ele. Certa feita perguntaram para Jesus, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Jesus disse, olha, o maior dos mandamentos é amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a esse é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você ama o seu próximo como a si mesmo? Amar o seu próximo como a si mesmo é ajudá-lo. É não deixá-lo ir para o inferno. Você é amigo de alguém? Você está vendo que ele está fazendo coisas erradas? Você fala alguma coisa com ele ou não? Você fala com ele ou você socializa as informações? Vocês sabem que não existem fofocas, nem existe socialização de informações. Crente não faz fofoca, crente socializa. Ele conta para todo mundo, né? Mas não é fofoca, é uma socialização de informações. Quando você vê o seu irmão em pecado, você chega e conversa com ele, ou você socializa as informações. Olha, se você socializa as informações, você não ama. Quando você ama, se ele está doente, você vai ajudá-lo. Se ele precisa de alguma coisa financeira, você vai dar para ele.
Se você emprestar dinheiro para ele, ele não te pagar, você não vai ficar com raiva. Você vai confrontá-lo, mas você vai continuar amando do mesmo jeito, porque ele é seu irmão, ele é alguém que é doente, é alguém que precisa de você. Então, olha, a nossa santificação é o desejo de Deus. Na área sexual, deve haver pureza. E na vida em comunidade tem que haver amor. Tem que haver amor. John Stott tem um estudo sobre 1 Tessalonicenses, e a introdução do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, John Stott diz o seguinte: é uma pena que nós, Igreja do Senhor Jesus, sejamos muito mais conhecidos por aquilo que falamos do que por aquilo que vivemos. Nós falamos muito de amor, mas o nosso amor é muito distante. Nós falamos muito de compromisso, mas o nosso compromisso é muito tênue, muito distante. E aí? Nós somos o povo do Senhor. Nós somos essa geração que Deus resgatou. E como é que nós estamos vivendo? Você ama o seu irmão? E é interessante que Paulo termina o texto dizendo o seguinte: esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar bem dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Esforcem-se para ter uma vida o quê? Tranquila, não se intrometendo em negócios dos outros, mas vivendo para a honra e glória do Senhor Jesus. A nossa vida na comunidade, ela tem que ser uma vida de dignidade. Você foi chamado para isso. O crente foi chamado para isso. Eu quero dizer para vocês, jovens, que é muito bom ser jovem. João, escrevendo aos jovens, ele diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Os jovens vencem o maligno. Mas cuidado, jovens, vocês estão na melhor fase da vida de vocês, mas na fase mais complicada da vida de vocês. Alguém já disse que o lugar mais seguro onde o navio possa estar é no porto. Só tem um detalhe: os navios não foram feitos para ficar nos portos. Eles foram feitos para enfrentar a braveza das ondas do mar. E vocês também. Vocês passam muito pouco tempo na igreja. A maior parte do tempo vocês passam com pessoas que não são da igreja. E essas pessoas que não são da igreja, elas não têm o mesmo compromisso que você. E alguns até vêm na igreja dia de domingo para ir para a balada depois do culto. E ele quer te levar. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser santo. Eu tenho alguma birra com algumas palavras. Por exemplo, a palavra santo, ela deveria ter sido traduzida. Quando pensa em santo, você logo pensa nas bandeirinhas de São João, Santo Antônio, né? Santo é aquele do pau oco. Não, eu e você somos santos. Santo é separado, santo é perfeito. Deus nos chamou para ser separados. Deus nos chamou para sermos perfeitos. E o que ele diz é isso: sede perfeitos, porque eu sou perfeito, assim diz o Senhor. E aí, como é que está a sua vida? Como está a sua vida? Você tem levado uma vida de santidade? Você tem levado uma vida de pureza? A sua vida é santa na presença do Senhor? Ou você é o famoso crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo? Deixa eu te dizer uma coisa: não existe meio salvo. Ou você é salvo ou você é perdido. E não se muda. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. É a palavra do Senhor. O apego do mundo é para que você se afaste do Senhor. O apego do mundo é para que você seja igualzinho a eles. Mas esse não é o chamado do Senhor. Deus nos chamou para sermos santos. Possuirmos o nosso corpo em santidade. Você é livre, você pode dizer não. Você é o único animal na face da terra que conscientemente pode dizer não. Liberdade é dizer não quando se quer dizer não. Isso é liberdade. Cuidado, jovens e adolescentes.
vocês vivem muito a ditadura da aceitação. O adolescente, a maior parte das vezes, não faz o que ele quer, ele faz o que o grupo faz para ser aceito pelo grupo. Se o grupo fuma, você tem que fumar, porque senão você não é do grupo. Se o grupo... Espera aí, você não precisa ser aceito pelo grupo, você precisa ser aceito pelo Senhor. Amém? O nosso chamado é para sermos aceitos pelo Senhor. Cuidado, o seu corpo não é qualquer coisa. O seu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. E você não é qualquer um, você é imagem e semelhança do Senhor Jesus. Por isso, eu quero desafiá-los a viver essa vida de santificação. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui. Vamos cantar aqui o penúltimo cântico. A escolha, né? Vamos cantar esse cântico. Curve a sua cabeça. Felizmente eu estou vindo de fora, eu não sei qual é o seu problema. Então, olha, não estou pregando sermão encomendado. Aliás, eu nem sabia que eu via falar aqui. Eu fui convidado ontem de manhã, eu já estava fora de casa, e o que eu falei para vocês é a minha escola dominical de amanhã. Eu estou estudando o livro de 1 Tessalonicenses. Nada mais que isso. Eu creio que eu não vim aqui por acaso. Eu creio que se eu estou aqui, Deus queria falar alguma coisa para vocês. Não era a pessoa, mas era o que Deus tinha. Deus é assim, quando Ele não tem o melhor, Ele usa o que Ele tem. E Ele é perfeito, Ele usa. Ele usa para a honra e glória do nome dEle. Amém? Então curve a sua cabeça, cante esse cântico de olhos fechados. E eu quero que enquanto nós estivermos cantando esse cântico, é um cântico de compromisso, é um cântico de santificação. Reflita nessa letra, reflita na sua vida, vire os olhos para dentro de você, faça uma introspecção, e aí depois nós vamos orar. Eu não sei o que está passando, mas eu sei qual é o desejo para a sua e para a minha vida. O desejo de Deus para a sua e para a minha vida é que nós sejamos santos, porque Ele é santo. O desejo de Deus é que nós saibamos possuir o nosso corpo em santidade, em pureza. O desejo de Deus é que na nossa santificação nós vivamos uma vida de amor com as pessoas que estão à nossa volta. E a nossa santificação implica também uma vida em dignidade, onde a gente trabalha, luta, sua, transpira, mas nunca perde os nossos princípios. Vamos cantar esse cântico, feche os seus olhos e cante esse cântico ao Senhor. Eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, andar no teu lado.
todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Amém. Os instrumentos, continue com seus olhos fechados, com sua cabeça curvada. Os instrumentos vão continuar tocando. A letra diz: eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Esse Deus que é Pai. Nosso Pai. Pai amoroso, Pai bondoso, Pai de bondade, Pai de misericórdia. Esse Deus que está nos chamando para santificação e compromisso. Sem santificação ninguém verá Deus. E nós precisamos disso. Vivemos uma cultura devassa, uma cultura onde tudo é permitido, onde não existe mais não. Mas nós não somos esse povo. Nós somos os servos do Senhor. Nós vamos orar. E eu quero te fazer um convite. Se você escolhe Deus, se você escolhe rejeitar tudo isso, toda essa imundície que o mundo está te oferecendo, chega aqui à frente e vamos orar juntos. É um compromisso que você está fazendo. Como diz o cântico, haverá tempos em que o pecado vem, vez por outra, eu e você vamos cair, mas existe perdão. Deus é o Deus perdoador. E sempre que nós nos arrependemos, Ele nos perdoa, porque Ele é Pai. Se você quer fazer esse compromisso, comece agora a orar ao Senhor. Apresente a sua vida. Nós vamos cantar esse cântico mais uma vez e depois vamos levantar a nossa voz ao Senhor. Abrace a pessoa que está aí do seu lado. É um colega de jogo. É alguém que, como você, tem muitos problemas. É alguém que, como você, tem dificuldades. Mas é alguém que, como você, ama o Senhor. Por isso, abrace Ele. Vamos cantar esse cântico. Andávamos pelo lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, vivo obediente. Quando o dia o pecado
Aquiete o seu coração aí onde você está. Não converse com ninguém. Quiete o seu coração. Deixa Deus falar. Deixa Deus falar. Certa feita, o profeta Elias, ele queria ver a face de Deus. Deus o colocou lá no penhasco da rocha. E aí deu um terremoto muito forte. Mas Deus não estava. Caiu uma saraivada de fogo. E nele estava o Senhor. Aquiete-se. Deixa Deus falar. Deus quer falar com você nessa manhã. Deus tem muito para tratar no seu coração nessa manhã. Por isso deixe Ele falar. Oh Pai, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Fala, Jesus. Fala, Senhor. Santo, 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 Tu és santo. Oh, Tu és santo. Oh, Jesus, como é gostoso estar na Tua presença. Pai, por escolha, nós escolhemos estar aqui. Mas, Pai, a nossa escolha é por causa do Seu amor. O Seu amor nos escolheu primeiro, Jesus. Pai, não éramos nada quando o Senhor nos chamou. E agora nós somos povo do Senhor. Amém. Oh, Pai, não nos deixe envergonhar Teu nome, Jesus. Nós somos cristãos, oh Pai. Nós somos em Cristo, Pai. Pai, essa é a geração que o Senhor está levantando. Essa é a geração que vai conduzir a igreja do Senhor. Pai, dê santidade de vida a cada um desses jovens, oh Pai. Pai, que eles saibam controlar os seus desejos, controlar os seus impulsos. Que eles possam ser vasos limpos na Tua presença, Pai. Pai querido, toma cada um deles nas Tuas mãos. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas impurezas, ó Pai. Satanás, você não tem moral para nos acusar. Você não tem o direito de nos acusar, porque nós somos limpos pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Por isso, Satanás, vai saindo de campo, você é derrotado. A sua eternidade é no largo de fogo e o nosso ao lado do Senhor. Por isso, Pai, nós escolhemos servir ao Senhor. Nós escolhemos te chamar de Pai. Senhor, eu sei que para algumas das pessoas que aqui estão, chamar o Senhor de Pai é muito duro, porque o Pai não foi bom Pai. Mas Tu és Pai. Tu és Pai amoroso, Tu és Pai bondoso. Tu és o Pai que nunca nos abandona. O Senhor mesmo disse: eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, obrigado pela Tua presença conosco, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo Teu cuidado conosco. Senhor, e agora na Tua presença estamos assumindo esse compromisso, Pai. Nós queremos ser santos, ó Pai. Mas, Pai querido, não é só vontade nossa. Santificação é a nossa vontade entregue nas Tuas mãos. É o Senhor fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer. É o Senhor realizando aquilo para o qual nós não somos capacitados a realizar. Por isso, Senhor, nós queremos ser santos. Nós queremos ser um